Internet Masters. Vamos lá. Cara, e uma coisa que você falou, só pra gente colocar como eu equiparar as situações, é a mesma coisa do futebol, a galera que adorava, né, pelo que eu acompanho na internet, adorava apostar na Copinha, né? Na Copinha, como o Oddmaker vai ter notícia do time do comercial lá de Ribeirão Preto, da garotada da base. Então é muito mais complicado eles precificarem esse jogo e a mesma coisa acontece contigo. Exatamente, porque quando você tem uma baixa liquidez, você simultaneamente tem uma oportunidade de atacar aquilo. Porque se não tem uma liquidez alta, então quer dizer que o dinheiro Sharp não entrou ainda. E você pode ser esse dinheiro Sharp que vai entrar naquele mercado para regular o mercado. Aí você passa a ser, basicamente, o seu próprio CLV, quando você tem uma stake muito alta. Aí você vai entrar numa org de 1.80 que vai fechar 1.50, porque a tua grana fez aquilo, né? Mas quando você vê algo que ainda não foi explorado, eu fico louco. Eu fico, porra, que maravilha. Isso aqui está entrando só 1.500 na Pinnacle, beleza. Alguém ainda não atacou isso aqui. E aí é nessa maneira que a gente ataca, explorando oportunidades que outros ainda não exploraram. Porque quando fica Sharp, aí fica muito mais complicado de você extrair valor. Porque a luta na aposta é eu contra você, contra você, contra você. Sim. É todo mundo ajustando o mercado, né, quando se é lucrativo. Então, enfim, para mim, a minha visão de aposta é essa. Agora uma pergunta para o Zambrano. No futebol a gente tem um XG, ficou famoso, né? No basquete a gente tem a expectativa de posse. A equipe que tem mais posse tem mais possibilidade de pontos e isso soma com a porcentagem de êxito de cada equipe, que gera mais possibilidade de essa equipe ser a favorita ou não num jogo. No futebol americano, como que é, cara? Porque eu, sinceramente, eu sou um leigo. Eu queria que você desse um exemplo de precificação do futebol americano que a gente teve no Brasil, o Eagles e Packers, que vocês estavam lá. Você fez após aquele jogo. Como foi? Como é o seu pré-jogo? Porque eu sei que você só trabalha pré, né? Como que é o seu pré-jogo precificando um jogo de futebol americano? Bom, chegar à probabilidade de um jogo de futebol americano é necessário quebrar os setores. Por exemplo, o pessoal vai dar muita importância para o ataque e para a defesa. Special Teams também é algo que influencia nas probabilidades, mesmo que seja em menor escala, obviamente, do que o ataque e uma defesa. O que torna o ataque efetivo? Muito iniciante, ele vai pegar a média de pontos, como pega a média de gols no futebol. O ponto e o gol, ele é um fim, ele não é o meio. O ponto e o gol, de certa forma, eles são aleatórios. Em geral, regride a média também. O importante é como o time chega ali, qual a eficiência ofensiva dele. Então, por exemplo, na NFL, eu quebrei o ataque entre ataque aéreo e ataque terrestre. Eu costumo dizer, na minha precificação da linha, o jogo terrestre equivale a 33%, o ataque aéreo a 66%. Mas times jogam de formas diferentes. O Baltimore Ravens corre muito mais do que o New England Patriots, sei lá. Não importa, porque o time que corre muito, o ataque aéreo é mais eficiente nas estatísticas que eu utilizo. Então, acaba que dá para usar esse modelinho fixo e não ter que ajustar equipe por equipe. Aí entra o outro ponto. Você tem que conhecer os times, você tem que saber o que leva o time a ser bom ofensivamente, o que leva ele a ser bom defensivamente. Mas você tem que saber onde ele está, contra quem ele jogou, onde ele jogou, contra quem ele vai jogar depois desse jogo, onde ele vai jogar. Os pontos situacionais, existem alguns pontos situacionais muito clássicos em esportes americanos, eles são a parte que o iniciante mais deixa de lado, na falta de uma palavra melhor, que existe, mas eu não lembrei agora. Mas, por exemplo, eu sempre cito o jogo antes de um jogo muito importante. O jogo antes de um jogo muito importante tende a ser desimportante para os atletas. O atleta não é um robô que está apto a desempenhar a função dele em todas as partidas, mesmo que seja um atleta de elite. A gente comentou... Até as viagens, né? Isso. As viagens são eu queria que você falasse importantes. esse ponto, que eu acredito que, não sei se a galera pode levar para o futebol, porque o calendário do futebol americano é totalmente diferente, né? Por exemplo, um time da NBA que joga hoje, às 23 horas, ele vai jogar amanhã às 23 horas também. Na WNBA, teve um jogo com menos de 24 horas. Teve um jogo que foi às 22 e no outro dia foi às 8 da noite, com viagem. E você tem uma ideia muito e uma importância muito grande sobre as viagens. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão do time jogar aqui na Costa Leste hoje, no outro dia jogar lá na Costa Oeste. Eu queria que você desse esse exemplo para a galera. Felizmente, gente mais inteligente do que a gente já produziu estudos sobre isso. Mas o ciclo circadiano do ser humano em si é muito afetado pela essa viagem. No caso dos Estados Unidos, é do oeste para o leste. Ela é uma viagem bem mais cansativa do que do leste
pro oeste. Por quê? Porque o ser humano ele lida melhor com o dia estendido. O fuso horário do oeste é anterior e o fuso horário do leste mais... Oi? Mas não era essa, pá. Eu tenho esse problema de perder os passos. Mas, enfim, o ser humano lida melhor saindo do leste pro oeste porque ele tá dia e continua dia. Para ele, a cabeça não fica. Agora, se ele sai de manhã do oeste, chega lá meia-noite em Nova York, o corpo já fica um pouco mais bagunçado. Então, por que eu cito isso? Então eu vou só pegar o mapa dos Estados Unidos e fazer essa análise. Não é, mas é porque isso eles deixam passar muito. Por exemplo, eu sempre cito um apostador que ele foi no Houston Rockets domingo, o Rockets estava jogando no Arizona, aí ele pegou o Rockets na terça-feira que estava jogando em Los Angeles, na quinta-feira o Rockets jogou em Denver, e no domingo o cara tá apostando o Rockets em casa no Texas. Eu falei, não, meu amigo, não, tem coisa errada. E Denver tem altitude ainda, né? Denver tem altitude, isso impacta muito no a Bolívia beisebol. dos Estados Unidos, para quem não conhece. Não chega, mas é impactante. São Paulo também tem altitude. Mas ainda tem agora Londres, Alemanha e agora jogo no Brasil. A própria viagem do Brasil, a gente ainda não sabe o impacto, porque a amostragem que a gente tem é de Londres, né? Só que o jogo de Londres tende a atrapalhar o time no retorno. O time que volta de Londres tende a voltar mal. Então, antigamente, tinha uma bye week depois do jogo de Londres. Hoje em dia, não, eles já voltam. Por exemplo, na temporada passada, tiveram 2 jogos em Londres em semanas consecutivas. O Jacksonville Jaguars participou dos 2. Então, o Jaguars recebeu, não lembro quem, em Londres. O outro time viajou, veio um outro adversário. O segundo jogo, existe uma vantagem de mando de campo para o Jaguars. O Jaguars já estava lá. O Jaguars não foi impactado pela viagem, entendeu? Entendi. E eles tendem a não levar isso em consideração. Então é um ponto muito importante nos esportes americanos. Como precificar isso? Você vai ter que ter um modelinho para embutir isso na sua linha. Óbvio que times diferentes vão gerar valores diferentes em situações diferentes. Mas, em geral, você tem que ter um modelo que vai precificar isso. E a gente pode colocar um ponto até como foi o jogo anterior a essa viagem. Às vezes é um jogo de basquete, vou usar o basquete que é um blowout, que o time inteiro titular não jogou 12 minutos finais e já começa o descanso ali. Então, acho que é por isso, no futebol, entrevistando, acho que eu entrevistei todo mundo que passou por aqui e eu vi muitas mudanças da escola do Danilo, que é aquela escola subjetiva, que tinha muita subjetividade, na verdade, para uma escola já mais Eric Feitosa e Hugo, que é totalmente estatístico. E eu sempre falo que eu conheço quem, inclusive o Jairo ali, ele descobriu que o jogador do Boston Celtics tinha saído no meio da temporada. Ele é lucrativo na NBA, mas não assiste nunca. Mas eu acredito que é muito importante a gente ter essa subjetividade, saber o que aconteceu no jogo anterior, saber o quanto é importante o jogo seguinte, né? Saber até se tem atritos entre jogadores ali, que um jogador vai estar mais motivado para jogar. Então eu acho muito importante.